Oi, gente, sou a professora de vocês de língua inglesa. Meu nome é Patrícia Neco, né? E a gente vai dar sequência ao nosso próximo conteúdo, né? Essa aqui é a nossa segunda aula, né? Nossa segunda aula. E a gente vai falar um pouco sobre estrangeirismo, né? Na aula anterior, a gente falou sobre gêneros textuais, né? Textos narrativos, e dentro dele a gente falou sobre a fábula e traduções, né? Versões originais, versões adaptadas, né? E essa tradução que se perde um pouco, né? Quando passa a ter essa tradução, né? Então, a gente falou um pouco sobre fábula, falou um pouco sobre a moral da história da formiga com a cigarra, né? Ou a formiga com gafanhoto também. É para que vocês compreendam meu nervosismo, que eu estou tendo uma dificuldade enorme, gente, em fazer essa gravação de vídeo. O notebook não tá legalzinho, mas eu sei que vocês vão compreender sobre isso, tá bom? Então, eu vou aqui, né, reproduzir aqui nosso slide para a gente falar sobre isso. Pronto. Vocês estão enxergando direitinho? Eu vou abrir. Vou abrir aqui. Pronto. Então, o que a gente vai falar não é só de Facebook, né? A gente vai falar sobre estrangeirismo, né? Sobre essa adaptação de termos estrangeiro na nossa língua, né? E a gente utiliza ele no nosso cotidiano, tá bom? Então, o que a gente vai trabalhar é sobre estrangeirismo. Mas nesse ponto da gente trabalhar sobre estrangeirismo, a gente primeiro tem que se perguntar o que é estrangeirismo? O que significa isso, né? Então, estrangeirismo são, primeiramente, vocábulos provenientes de outras línguas que se incorpora no português, apresentando um uso frequente em nossa língua. Então, são vocábulos, né, que a gente já insere ele no nosso português e utiliza frequente. A gente utiliza de tal forma que a gente não percebe ele, sabe, inserido ali no nosso dia a dia. É tão normal que eu posso estar lá conversando com um amigo meu e falo, ó, eu estou fazendo download aqui, depois eu converso com você. Eu vou colocar os meus arquivos no pendrive e... Então, assim, tá? Eu estou desenvolvendo software e aí a gente vai conversando ali no dia a dia, a gente não percebe, né? Eu estava no Instagram, eu estava no WhatsApp conversando. Então, assim, são palavras que a gente incorpora, né, da língua inglesa e a gente vai utilizando ali. Eu mesmo estou trabalhando em home office, estou trabalhando em casa, né? Então, a gente vai colocando ali e a gente não vai percebendo, né? Eu vou aumentar um pouquinho a minha tela para ver se vocês conseguem me enxergar, né? Que vocês veem a minha vozinha, mas pronto. Aumentei um pouquinho aqui para ficar bacana, tá? Pronto. Então, voltando, deixa eu voltar, gente. Espera aí rapidinho. Vocês entendem, né? O que é isso, né? E essa incorporação ocorre devido a diversas razões, sendo as principais, né? O avanço tecnológico, né? Esse crescimento global, né? Então, o avanço tecnológico e o crescimento global, ele fala que quanto mais fazem, eles fazem aplicativos, né? Há tanto aplicativos quanto ferramentas de acesso a outros
outras culturas, outros países, faz com que eu tenha mais facilidade de assimilar esses termos estrangeiro, né? E inserir ele no meu português de forma normal, tá? Aproximação com falante de outra língua, então, assim, existe muita sala de bate-papo que você fala com pessoas estrangeiras e você acaba assimilando mesmo, assimilando outras culturas, que é o que fala, que é o processo de assimilação de cultura natural. Então, assim, eu acabo assimilando essa cultura e acaba sendo natural, sendo normal no meu dia a dia, né? O Facebook mesmo, eu utilizo ele e eu não percebo que é um termo em inglês e que ele me leva a outros países, né? A outras culturas. Visto isso, né? O estrangeirismo, né? Como palavra original, né? Então, assim, temos que entender que muito termos estrangeiros eles não têm a necessidade de tradução. Então, eu não vou traduzir esse meu texto, eu não vou traduzir essa minha palavra, eu não vou precisar, porque não há necessidade de acontecer isso, né? Então, assim, ele me fala aqui que são usados na sua forma original quando não tem ainda um tempo de permanência suficiente na língua que permita a sua adequação ao português, ou quando a sua forma original tem plena aceitação no português. Então, assim, tem palavras que não há necessidade de tradução, né? Então, o WhatsApp, ele me fala ele fala bem assim, que é uma forma de falar o que é que está acontecendo, né? O que é que está havendo, né, ali, né? Então, assim, não tem necessidade de fazer essa tradução ou tentar abrasileirar, né? Aportuguesar, na verdade. Mas há termos que a gente pode fazer essa tradução, que ele é aceitável, né? Então, assim, várias palavras estrangeiras mantêm a escrita original, mas são pronunciadas conforme os padrões fonéticos português. Então, o hot dog, ele passa a ser o hot dog, forma fonética hot dog, hot dog, e a tradução cachorro-quente. Então, assim, ele não é estranho. Eu posso entrar numa lanchonete, eu posso pedir um hot dog, eu posso pedir um hot dog e eu posso pedir um cachorro-quente. Ali, no máximo que eu vou ter é 3 cachorro-quentes, né? Agora, um cachorro-quente em inglês, um foneticamente correto ou incorreto, não sei, e um brasileiro. Não, mas na verdade eu só vou pedir o mesmo, porque estou aqui a fim de fazer uma dieta, né? Que não vem ao caso, tá bom? Então, assim, observação. Os principais estrangeirismos que entram na língua portuguesa na atualidade são de origem inglesa e estão relacionados com a informática, a internet e ao mundo dos negócios. Então, assim, como eu falei antes, né? Então, sobre a internet, sobre esses aplicativos de mensagem, tudo, né? Tá lá o YouTube, né? Tá lá o Facebook, né? Estou aqui no mundo dos negócios, eu estou aqui falando sobre home office, né? Então, assim, a gente está abrasileirando tudo, né? Pegando termos em inglês, né? Estrangeiro, e utilizando no nosso dia a dia sem ao menos perceber, né? Passar aqui, né? E exemplos de estrangeirismo, né? Como backup, software, né? Bodyboard, smoke, drive-thru, né? E o nosso querido lockdown, né? Então, assim, o lockdown apareceu
e a gente fala lockdown, 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 mas a gente entende que o lockdown é falar sobre confinamento, sobre a permanência dentro de casa, sobre o que a gente está vivendo hoje, né? Sobre Covid, né? Então, o lockdown vem desse termo em inglês, que é confinamento. Então, esse, a gente trouxe esse estrangeirismo e não precisou mudar. A gente não precisou mudar porque a gente conseguiu, né, agregar ele no nosso português sem achar isso em comum, né? Então a gente conseguiu. Em comum, óbvio, essa doença, mas a palavra, ela a gente aceitou de forma natural, né? O lockdown, né? E visto isso também, vou passar aqui o slide. E visto isso também, é, na mídia, né, nas redes sociais, utilizamos frequentemente, já falei lá na frente, né, sobre o uso frequente dos termos, e um termo que a gente utiliza e não percebemos, que é o TBT, né, que é o TBT foneticamente, né, que ele fala sobre o regresso da quinta-feira, né? O relembrar o passado, né? Essa expressão é usada principalmente no Instagram para usar quinta-feira, mas a gente não bota só no Instagram, a gente coloca no Facebook, a gente coloca no WhatsApp. Então, assim, a gente coloca, né, esse termo frequente, e são palavras, né? Gírias, né? Gírias inglesas que a gente coloca, e isso faz parte do nosso cotidiano, porque a rede social faz parte do nosso cotidiano também, né? A gente não vive, eu acredito que não tem uma pessoa que pelo menos não dá uma olhadinha ali, eu vou dar uma olhada, eu preciso dessa ferramenta para trabalhar, né? Então, ela é utilizada para tudo, 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 tudo. Procura de pessoas, trabalho, publicidade, né? Informação. Então, essas redes sociais que a gente utiliza, ela é mais do que só um agrupamento de pessoas que querem conhecer outras. Ela tem mais outro significado, né? E nesse significado que ela também traz termos novos, né, que vai aparecendo. Porque a língua, ela é viva, né, e ela vive em constante mudança, né? Então, assim, sempre vai aparecer novos estrangeirismo, sempre vai aparecer novos neologismo, né? Sempre vai aparecer novos termos de língua inglesa que vamos agregar ao nosso português, né? A gente vive em constante, né, aprendizagem, e isso faz com que a gente vá assimilando mais coisas, né? E nisso, né, é o que a gente vai discutir, né, na nossa sala do Meet, né, quando terminar de passar o vídeo. Muito obrigada, gente. Eu aguardo vocês lá na sala, tá bom? Para a gente falar mais um pouco sobre estrangeirismo e sobre o uso das redes sociais e os termos em inglês que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá bom? Eu aguardo vocês lá. Vocês não se esqueçam que eu sou a professora de vocês e muito obrigada pela compreensão, tá bom? Não se esqueça de mim, não, que eu tô aqui, gente. Bora participar da aula. Bora enfrentar esse problema de Covid junto, sabe? É difícil instabilidade de internet, né? É difícil tudo, mas a gente tem que enfrentar isso junto e priorizar a educação, né? Então, bora que bora, aguardo vocês daqui a pouco.